Campeonato de Portugal de Karting Kia. O sinal verde foi dado na freguesia de Milagres para as 6 categorias em prova de mais uma época de karting. Uma prova com 65 pilotos inscritos. Aperte bem o cinto, está prestes a começar a emoção do CPK. E para começar com o pé direito, em terra com um nome abençoado, o que desejam os pilotos para a nova temporada? O meu desejo é ser campeão desta nova categoria. Nós estamos na Terra dos Milagres e o meu desejo era ser campeão. Seria muito fixe se conseguisse ter uma carreira de sucesso e ter muita saúde. Fazer uma boa época. Este ano estarei a correr-se bem e conseguisse chegar pelo menos ao meio da tabela ou ao topo. Já que estamos na Terra dos Milagres, o meu desejo seria ser campeão mundial de Fórmula 1. Ficámos nos 3 primeiros para tentarmos ir à Gala dos Campeões. Os júniores foram os primeiros a entrar em ação. 7 pilotos prontos para medir forças na primeira ronda do campeonato. Na corrida pré-final, um nome a destacar. Duarte Pinto Coelho assumiu a liderança desde a partida e fez as 16 voltas da prova no primeiro lugar, sempre a alargar a vantagem para os adversários. Rodrigo Testa, da Cabo Junior Team, foi o segundo a ver a bandeira xadrez, posição que também não largou ao longo de toda a corrida. A verdadeira luta vivia-se atrás. O coreano Junho Kim e Diogo Martins queriam um lugar no top 3 e não tiraram o pé do acelerador até o conseguir. No fim, foi Kim quem acabou nos primeiros lugares. Na corrida final não foi difícil adivinhar o desfecho. A mostrar um forte andamento desde o Open de Portugal, Duarte Pinto Coelho chegou para ver e vencer. Partiu da pole position e não largou mais o primeiro lugar até ultrapassar a linha da meta. Foi o grande vencedor da categoria Júnior. Foi uma corrida, foi boa, estava confiante e concretizámos o que estávamos já à espera, o que sabíamos o que podíamos fazer e concretizámos isso mesmo. É sempre positivo sair da primeira prova a ganhar. O segundo posto foi carimbado por Rodrigo Testa, que seguiu sempre na perseguição de Pinto Coelho. Faltava encerrar o pódio final, tarefa que não foi fácil para Diogo Martins. Tomás Martins arrancou melhor e rodou em terceiro até à 6ª volta. Depois, acabou por ser ultrapassado por José Pinheiro, mas era Diogo Martins quem estava destinado a fechar o pódio. Prego a fundo 100 metros e à 11ª volta conquistou o 3º lugar. O CPK está cada vez mais competitivo e mais apelativo para os pilotos estrangeiros. No ano passado, Warren Kim já cá tinha estado a testar as pistas portuguesas em Baltar. Uma experiência que agradou tanto ao piloto que o jovem coreano decidiu mudar-se para Portugal para agora fazer o campeonato por inteiro. Mas não veio sozinho. O irmão Junho Kim, também piloto, seguiu os passos do irmão. Um vai correr na categoria Júnior, o outro em X30. We started to live here and we have a house in Cascais, so we're going to start racing here a lot and join the full season of Portugal. O grande desafio é o desconhecimento dos circuitos. Cada corrida é uma descoberta e para que tudo corra dentro do previsto, Junho conta com a Arte Pro Racing para facilitar o processo de adaptação. My coach, Lucas Araujo, sends me the videos of the track so I can study it there and know the track well. Uma ajuda preciosa que começa já a dar frutos. Kim foi o quarto a passar a linha da meta na derradeira corrida da categoria Júnior. Um resultado favorável para quem visita a pista pela primeira vez. Mas os Kim não são os únicos. O CPK não olha a nacionalidades e, para além dos muitos espanhóis que vêm fazer algumas das etapas do campeonato português, também os pilotos holandeses não resistem às pistas nacionais. Jesse Dorjest é um dos exemplos.
vive em Portimão desde os 6 anos e é piloto desde os 10. For my 10th birthday, I had a birthday party in rental karts and enjoyed it a lot. So decided to buy a competition kart, started driving around in the Portimão track. Met Bruno Correia, safety car driver from Rally. Started coaching me, my friend, started racing in Portugal a bit. Desde aí, nunca mais parou. O objetivo agora passa pelas principais competições portuguesas. The entire X30 and probably the Taça de Portugal as well. At the moment, this race, score as much points as possible for the championship and hopefully in later rounds we can challenge for podiums and victories. Regressamos ao Circuito dos Milagres para ver como se saíram os pilotos da categoria juvenil com as cores da Escola do Karting do Oeste a sobressaírem. 4 pilotos nos 10 primeiros lugares para os vermelhos e brancos. Se na Júnior foi fácil adivinhar quem seria o vencedor, na Juvenil os prognósticos tornam-se mais arriscados. Santiago Alves e Pedro Cachada assumiram as rédeas da corrida, sempre com Alves na frente, seguido de Cachada, sempre a tentar a ultrapassagem. Atrás, Rodrigo Vilaça liderava o pelotão de 15 pilotos e manteve a terceira posição durante as 7 primeiras voltas. Nesta altura, Noah Monteiro dava tudo por tudo para chegar ao pódio. E conseguiu. Apesar de ter partido de quinto, fechou o top 3, lugar que conquistou na 8ª volta. Estes pareciam ser os nomes finais do top 3 da pré-final, mas Pedro Cachada foi penalizado em 3 segundos devido a uma saída parcial das linhas da pista e caiu para o 4º posto. A assumir o pódio, ficaram assim Santiago Alves, Noah Monteiro e Rodrigo Vilaça. Tudo em aberto para a final e mais uma vez Santiago Alves tomou conta do primeiro lugar logo no início, posição que manteve durante 4 voltas. Altura em que Noah Monteiro, mestre nas recuperações, conseguiu uma ultrapassagem. Nada estava decidido ainda porque na 4ª posição havia quem quisesse mais. Pedro Cachada começou a desenhar o ataque na 3ª volta e ultrapassagem após ultrapassagem alcançou a frente da corrida na 6ª volta e daí não saiu mais. Uma grande recuperação a servir de incentivo para o resto da temporada. Ao longo do fim de semana tínhamos trabalhado muito para conseguir esta vitória e dedico esta vitória aos meus avós que hoje fazem 50 anos de casados e não há melhor presente para lhes dar num dia tão feliz como este. Noah Monteiro rodou sempre muito perto de Cachada e foi o segundo a ver a bandeira xadrez. Santiago Alves encerrou o pódio da categoria. Santiago Alves tem este ano um desafio acrescido. É o primeiro ano do piloto na categoria juvenil e, apesar dos resultados não denunciarem dificuldades, o piloto admite algumas contrariedades. As principais dificuldades são as velocidades e as ultrapassagens e os adversários principalmente. É tudo novo, mas quando ganhar está no ADN, o objetivo não pode ser outro. Os objetivos é ganhar e ser campeão desta categoria nova. Para lá chegar, o apoio é fundamental. Se ter os pais por perto é uma vantagem, ter o pai como mecânico de serviço é melhor ainda. Nuno Alves explicou-nos como prepara o kart do filho para cada corrida. Logo à partida temos que preparar principalmente o chassi, ver a nível de pista o que é que temos que fazer, para ver quais é que são as dificuldades encontradas. A seguir temos que ver os motores, que não há muita coisa a fazer porque os motores são selados pela Ria Kart, pouco há a fazer. Principalmente o que temos que trabalhar é o chassis e incentivar o piloto para dar o seu melhor. Ajustar o chassi, encontrar a carburação ideal e o mais importante,
deixar o piloto confortável para dar o melhor em pista. Estão reunidas todas as condições para um grande ano, com Santiago Alves a prometer muita emoção à categoria juvenil. E com os karts devidamente afinados, seguimos a toda a velocidade para a categoria 4T, que ainda testa os novos motores a 4 tempos. 5 pilotos alinhados para começar e muita expectativa para saber quem iria levar a melhor. Martim Menezes dominou a corrida de fio a pavio e com uma performance de invejar. Foi o autor da melhor volta com 55 segundos e 612 milésimas, com um andamento médio de 65 km por hora, a regalar o olho a todos os que estavam a assistir. Já Guilherme Morgado teve algum azar no arranque e perdeu a segunda posição para Lourenço Rocha, que saltou automaticamente de quarto para segundo. Rocha aguentou a posição até à 9ª volta, altura em que foi ultrapassado por Tomás Fernandes. O piloto do kart 110 chegou mesmo a ser o segundo a passar a linha da meta, mas uma penalização de 5 segundos por ter o defletor frontal fora do sítio atirou o piloto para o 4º posto. Assim, Lourenço Rocha regressou ao 2º lugar e Guilherme Morgado ao 3º. Na corrida final, Martim Menezes sabia bem o que tinha de fazer. Bastava manter o bom andamento e travar as investidas dos adversários para nunca perder o primeiro lugar. Se na teoria parecia fácil, na prática não foi diferente. Martim levava a lição bem estudada e passou no teste, com mestria. Dominou do início ao fim e foi o primeiro a cruzar a linha da meta. Ganhei e teve uma vantagem e consegui ganhar. Eu comecei a ganhar e tive com a liderança até ao fim. Ao contrário do que aconteceu na pré-final, Guilherme Morgado fez um bom arranque e saltou da 3ª para a 2ª posição e aí ficou durante as 12 voltas da corrida. Já Francisco Oliveira aproveitou a confusão que se gerou logo na primeira curva para agarrar o 3º lugar, posição que aguentou durante 2 voltas. Nessa altura, foi ultrapassado por Tomás Fernandes, que não saiu mais da 3ª posição e subiu ao último lugar do pódio. Frederico Peters conhece os karts com uma palma da mão. O pai, Peter Peters, é o dono do kartódromo de Évora e, por isso, as manhas das pistas nacionais são bem familiares ao jovem Frederico. Fez a primeira época na iniciação em 2009 e desde cedo mostrou talento para os motores. A ambição obrigou Peters a voos mais altos. Na Ásia, decidiu dar o salto para os Fórmula 4. Na Ásia eu gostei muito porque, considerando todas as opções, comparado cá com a Europa, era bastante mais barato e faço muito mais quilómetros lá. Portanto, para ganhar experiência era de longe o melhor. Sempre gostei muito dos karts, foi uma coisa como o meu pai tem o kartódromo, sempre andei desde pequenino, estou extremamente habituado, sinto-me quase um com o kart e com o Fórmula 4 estou agora na fase de adaptação. Demora um bocado, mas também gosto muito e está a correr bem até agora. Atualmente é um dos candidatos ao título da F4 Southeast Asia Championship e soma já 2 pódios nas 4 corridas em que participou. Agora juntou-se à Norma Racing Team para fazer render o tempo depois do Campeonato da Ásia ter sido interrompido devido à pandemia do novo coronavírus. É tempo de espreitarmos as corridas da categoria mais jovem em competição, a iniciação. Francisco Correia saiu da pole position para a corrida pré-final e assumiu a liderança logo no arranque. Xavier Lázaro seguia no encalço e bastaram 2 voltas para conseguir-se passar para a frente. Aguentou a posição durante mais 2 voltas para ver a vitória escapar quase no último minuto, entregando-a a Francisco Correia. Em terceiro ficou Francisco Iglesias e Leonor Rocha, que ocupou a 4ª posição. Duarte Vaz, o mais jovem deste lote de pilotos, acabou em 5º. Na corrida final, poucas alterações. Francisco Correia partiu do primeiro posto e aí ficou até ao fim, sempre com Lázaro à perna.
Foi o autor da melhor volta com 1 minuto, 11 segundos e 614 milésimas, o que o levou a conquistar a vitória na primeira etapa do campeonato. Fiz a confissão no Domingos diz e estamos aqui para ganhar e ganhar outra vez esta pobre leiria. Eu adoro ganhar corridas e também realizei o sonho do meu pai, que também era piloto, que nunca ganhou uma corrida destes kartings. Xavier Lázaro foi o segundo a cortar a linha da meta e Francisco Iglesias o terceiro. Leonor Rocha foi a quarta e Duarte Vaz o quinto. Nunca é tarde para abraçar um projeto novo e dar corpo a uma paixão antiga. Miguel Lopes tem 20 anos e decidiu estrear-se oficialmente ao volante de um kart esta temporada. Sempre tive aquele bichinho do automobilismo, começou com o meu pai, que fazia ralis e velocidade durante vários anos, e depois passou também isso para o meu irmão, que está atualmente na Fórmula 1, na Fórmula 1 Management, a trabalhar. E pronto, basicamente eu decidi arriscar este ano, no meu ano de estreia, e vamos ver como é que corre. O gosto pelos automóveis corre no sangue e os nervos da estreia também, mas a vontade de correr ultrapassa tudo. Sendo a primeira corrida que eu faço oficialmente, os nervos estão sempre lá, mas isso também penso que ajuda a evoluir e nota-se já alguma evolução bastante boa desde ontem e desde o Open Portugal, que também fiz. Decidi arriscar porque mais vale tarde do que nunca. Um começo adiado, mas muito desejado. Lopes começa agora a seguir os passos do pai e do irmão num caminho que tem tudo para dar certo. Apanhamos boleia do Miguel para a pista, onde os pilotos da categoria X30 já se encontram alinhados para começar. Uma das grelhas mais preenchidas, com 22 concorrentes prontos para o combate. Sempre competitiva, nesta categoria nada é garantido e houve emoção até ao último rodar da bandeira xadrez. Luís Alves assumiu a liderança da prova e foi dono e senhor durante as 16 voltas. Na frente, não houve discussão, pois a verdadeira contenda aconteceu atrás. Miguel Silva largou da segunda posição, mas o azar bateu à porta do piloto, que caiu para o sexto posto. Fez uma corrida de recuperação e ainda assim conseguiu acabar em quarto. Tomás Caixeirinho foi o terceiro na grelha de partida, mas recuperou imediatamente um lugar e aí se manteve durante 3 voltas até ser ultrapassado por Frederico Peters, que subiu à segunda posição, onde se manteve até ao final. Assim, Caixeirinho caiu 4 posições, terminando em sexto. Já Manuel Silva subiu 2 postos e ficou em terceiro. Contas feitas, Luís Alves foi primeiro, Frederico Peters segundo e Manuel Silva terceiro. Grande expectativa para a final numa corrida de cortar a respiração. Mais uma vez, Luís Alves fixou-se no primeiro lugar e foi o líder durante 17 voltas. Quando todos achavam que Alves seria o grande vencedor da corrida, foi ultrapassado por Miguel Silva, que recuperou 3 posições na 13ª volta. Já na última, consegue ultrapassar o líder Luís Alves e vencer a corrida final. Tive uma má partida, saía de quarto, após uma má pré-final, recuperei logo na primeira volta para terceiro e depois tinha um adversário difícil, Manuel Silva, para ultrapassar. Consegui, lá pela 13ª volta, não foi fácil, e depois foi alcançar o Luís Alves
e na última volta dar tudo para a vitória. Luís Alves subiu assim ao segundo lugar do pódio e Manuel Silva encerrou o top 3. Se o acidente de Hugo Marreiros nos treinos de carburação no Open de Portugal de karting foi inesperado, inesperado foi também o regresso do piloto às pistas. Apanhei um bocadinho de terra em cima do corretor, o kart atravessou, foi direito aos pneus e foi, não sei, para aí dos 100 para os 0 e eu saí e fui em voo e olha, andei aos trambolhões pelo Alcatrão. Um acidente que deixou o piloto lesionado. A parte mais grave é o joelho, tenho os ligamentos todos estirados e o cruzado anterior praticamente roto. Apesar das limitações, 2 semanas depois do acidente e ainda em recuperação, o piloto voltou a correr em Leiria. Está a custar um bocadinho, mas estamos cá na mesma para lutar pelo campeonato outra vez. Em princípio vamos fazer o campeonato todo, vai depender se efetivamente sou operado ou se não sou operado. Se for operado vou ter que estar parado uma temporada. Um exemplo de resiliência e persistência. A lesão não afastou o piloto das pistas e em Leiria deu pano para mangas aos adversários. Como manda a tradição, os X30 Super Shifter foram os últimos a alinhar, mas nem por isso deixaram a emoção fora da pista. Entre Sénior e Master, foram 9 os pilotos prontos para entrar em ação. A pré-final decorreu sem grandes surpresas. O pole sitter Rodrigo Ferreira aproveitou a vantagem do arranque para se manter na primeira posição durante toda a corrida. Atrás, o mesmo de sempre. Apesar de correr debilitado, Hugo Marreiros não abandonou o ritmo forte a que habituou o público e foi o primeiro a cortar a linha da meta entre os Master, segundo à geral. André Serafim foi o terceiro a ver a bandeira xadrez e Vasco Lázaro o quarto. Já Filipe Rodrigues fez quinto à geral e foi o segundo entre os sénior. A final foi mais emocionante do que se esperava. Rodrigo Ferreira voltou a assumir as rédeas, mas Marreiros não estava para brincadeiras. Atacou forte desde o início e foram claras as tentativas de passar para o primeiro lugar geral. Ferreira viu-se obrigado a defender a liderança e no fim foi o grande vencedor por escassas 284 milésimas. Obviamente importantíssimo e um excelente arranque para o resto do ano, que esperemos que seja tão bom como esta corrida. Marreiros foi o primeiro entre os Masters, mostrando que não há lesão que pare a vontade de vencer. Contente por ganhar a categoria, chateado de não ter ganho a geral, foi por um bocadinho, mas dentro das condições foi o melhor possível. André Serafim foi o terceiro a terminar, segundo entre os Master. Já Vasco Lázaro viu a bandeira xadrez em quinto lugar, mas subiu ao pódio da subcategoria. Nos sénior, Filipe Rodrigues fez segundo e Joaquim Ribeiro terceiro. A primeira prova do calendário nacional de karting realizou-se numa altura em que o coronavírus chegou a Portugal e o Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria tomou as devidas precauções para a realização do evento. Portanto, além das ambulâncias, temos um posto médico nas nossas instalações e, portanto, se houvesse algum, ao mínimo, sintoma, julgo que estávamos preparados para tentar controlar e combater logo que houvesse alguma expansão do vírus. Para além disto, todas as pessoas com sintomas foram dispensadas do briefing para evitar que estivessem num compartimento fechado. Houve ainda vigilância em todos os momentos. Perceberam o que se pretende essencialmente nas partidas, que me ajudaram muito na realização de boas partidas e, portanto, isso, essencialmente, o agradecimento é para eles. Está dado o pontapé de saída do Campeonato de Portugal de Karting. A primeira etapa está concluída, o próximo encontro está marcado para o circuito de Viana do Castelo. Até lá!